Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para trazer o Dialogando com o Consolador, uma conversa aberta sobre Espiritismo. Daqui a pouco daremos início, estamos dialogando com a obra de Joana de Ângeles, Espírito, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então nós vamos seguindo aqui, já estamos há algum tempo já aqui em algumas lives, que está também aqui nas nossas rios, nessa página, Divulgando o Consolador. E também no YouTube, na página de Divulgando o Consolador, a mesma página com o mesmo nome, a mesma página tem o mesmo nome no YouTube e tem o mesmo nome aqui no Facebook. E pedindo já aqui a vocês que possam compartilhar essa página com as pessoas também. Lá no YouTube nós temos apenas 14 inscritos. Por que é importante divulgar o YouTube? Porque tem muita gente que não consegue assistir depois no Facebook, não consegue achar. Então vai lá no YouTube, vou pedir a vocês que estão assistindo agora ao vivo, ou que estão assistindo depois, ou se não, marca aí num cantinho aí, anota aí, no YouTube, Dialogando o Consolador. Escreve assim, Dialogando o Consolador. Vai estar lá, Divulgando o Consolador. Divulgando o Consolador. Vai lá no YouTube e coloca lá, Divulgando o Consolador. Tudo junto, vai achar a página que tem todas as lives anteriores a este livro e também as nossas palestras que realizamos nas casas espíritas. Então, se você não conseguir agora ir lá no YouTube, não souber fazer, anota Divulgando o Consolador tudo junto lá no YouTube e se inscreva na página e aproveite e compartilha. Você vai compartilhar clicando lá na setinha e mandando para os seus amigos. E aqui também, vai compartilhando aqui a nossa live. É só você clicar aí na setinha de compartilhar e vai compartilhando para que ela chegue à maioria das pessoas. Esse é o nosso objetivo, levar o conhecimento, o Espiritismo, a palavra de Jesus a todos aqueles que possam estar aí necessitando. Então vai clicando aí no compartilhamento e vai divulgando aí com as pessoas que estão aí nas suas redes sociais, tá bom? Então nós já vamos dar início aqui neste livro, olha. Este é o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda do Espírito Joana de Ângeles, que traz, em cada capítulo, ela cita um item, não é um capítulo, um item do Evangelho segundo o Espiritismo, de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Os itens nós não vamos citar. Qual que é o item? O item é esse númerozinho aqui, que tem em cada mensagem, que está aqui no Evangelho
no seu evangelho, qualquer edição, está lá, Kardec, ele divide as mensagens por item. Então, lá no capítulo vai estar item 1, item 2, capítulo 1, item 1, item 2, item 3. Então, Joana de Ângeles, ela pega um item de cada capítulo e ela vai trazer uma reflexão aqui, trazendo nesta obra, né, a luz da psicologia profunda, não a luz da psicologia científica, mas ou da psicologia clínica que nós conhecemos, mas a luz da análise do ser, desse ser que é Jesus, análise do Evangelho, né, através da sua mensagem. O que nós vamos estar trazendo aqui nessa noite de hoje, tá? Deixa eu só colocar aqui. Estava... Continuar com a musiquinha aqui. Vamos deixar só assim. Então aqui nós vamos dando o nosso boa noite a Maria de Fátima, Godoy, Perine, que está nos assistindo, e todos aqueles que não estão aparecendo aqui, mas de alguma forma podem estar assistindo antes ou depois, podem participar pelos comentários, deixando aí no comentário, se quiser deixar a cidade de onde está falando, se participa de algum centro espírita, se quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre a leitura de hoje, fiquem à vontade, que nós vamos dando seguimento aqui. Nós, a cada semana, nós vamos trazendo trecho desta leitura, em que a gente vai comentando aqui, não é um estudo, né? É um bate-papo, é apenas um bate-papo. E nós estamos já aqui num capítulo que ela traz, né? Que seria o capítulo 3 do livro, né? Ela não coloca aqui como capítulo, eles não colocaram como capítulo, mas seria o capítulo 3 desse livro, tá? Não sei se outras edições aí vai ter o capítulo, mas é sobre realeza, que ela traz nesse capítulo aqui, Joana de Ângeles, Espírito, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, que traz um trecho do Evangelho de João que diz: Tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Então, ela está trazendo sobre essa passagem, tá? E eu gosto sempre, né, de pegar aqui um trecho anterior, não é? Para que a gente possa estar dando uma introdução aonde mais ou menos ela parou, né? Então ela diz assim, anteriormente dizia assim: Jesus profundamente livre elucidou por fim: não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A verdade, diz Joana de Ângeles, espanca a sombra. O que é a sombra? Joana de Ângeles usa o conceito da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Ela usa muitos conceitos da psicologia analítica, certamente uma seguidora desse mestre da psicologia no mundo espiritual,
E a sombra, ela significa as nossas imperfeições, as nossas mazelas, nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo enquanto ser humano. Então, ela diz que a verdade espanca a sombra, ilumina a ignorância, liberta dos atavismos do inconsciente. Ela é a chave única preparando para a vida permanente, aquela que não se extingue com a presença da morte. Então a verdade, ela é sempre a verdade. A verdade espanca a sombra. Por isso que Jesus talvez tenha dito certamente: a verdade vos libertará. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, hoje, inclusive, eu estava vendo, agora há pouco, um estudo de Haroldo Dutra, sobre as cartas de Paulo, e eu tive uma reflexão interessante. A gente vai sempre conhecer. Bom, eu sabia que Evangelho, porque o livro chama Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vamos lá. Evangelho, Jesus, modelo e guia, para nós, principalmente cristãos, mas também como exemplificação de ser humano, de homem que esteve na terra, porque Joana de Ângeles vem trazer também a percepção deste homem, desse espírito que foi Jesus. E evangelho que é, o que é o evangelho? Sabia que evangelho quer dizer boa nova, mas eu desconhecia a tradução do grego para o português, que vem a palavra evangelho, vem de angélio, tudo junto, que significa boa notícia, boa nova, boa notícia. E aí o Haroldo fez uma pergunta, durante o estudo, que é: Paulo de Tarso veio anunciar o evangelho. Quem é, o evangelho? O evangelho é o próprio Cristo. Ele é o emissário da Boa Nova, mas ele vem trazer o Evangelho, e a Boa Nova é essa mensagem que Jesus traz. De quem? De Deus. Evangelho é aquilo que Deus trouxe através do emissário Jesus, seu Filho. Então, quer dizer, Jesus é o emissário dessa boa nova, que ele vem trazer esse Deus bom, justo, misericordioso, essa boa nova, essa boa notícia, que Deus não era o Deus que punia, que castigava, o Senhor dos exércitos, que nós poderíamos alcançar Deus apenas pedindo, orando, onde quer que seja, no monte, ou em qualquer parte onde estivermos. Jesus vem trazer a boa nova das moradas na casa do Pai, vem trazer a boa nova desse Deus bom, justo e misericordioso. Então, a gente está sempre aprendendo, Então ela continua dizendo aqui que Jesus é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador. Todas as suas matrizes arquétipicas vêm da herança divina, nele existente e predominante. O que são os arquétipos? Arquétipos é a bagagem que nós trazemos enquanto espírito, do ponto de vista do espiritismo, Porque ela diz assim: ele é o exemplo do ser integrado, perfeitamente destituído de um inconsciente perturbador, o que é diferente em nós. Nós temos um inconsciente perturbador, muitas mazelas, muitos transtornos psicológicos, psíquicos que temos, vem desse inconsciente perturbador, o sentimento de culpa, que está faltando alguma coisa,
dos erros que nós cometemos anteriormente e que Deus, esse Deus bom, justo e misericordioso, nos auxilia a esquecer temporariamente, mas fica lá no nosso inconsciente, guardadinho. E muitas coisas muitas dores, muito sofrimento, muitas provas que nós passamos nessa existência, que não se explica dos nossos comportamentos atuais, exatamente vem desses arquétipos aí, dessa herança, que diferente de Jesus, que é divina, em nós não é nada divino ainda, né? Porque vamos alcançar essa divindade um dia, mas somos filhos desse ser que é Deus, que é divino, que é um Deus bom, justo e misericordioso. Portanto, nossa essência é divina. Nossos atos podem não ser, mas nossa essência sim. Ele existe predominante, né? Que nele existe predominante essa herança divina desse Espírito excelso. A vida futura, portanto, é o delineamento essencial do seu ministério em razão da consciência da sua realidade, por onde transita desde então aprisionado ao corpo, mas inteiramente possuidor da faculdade de sintonia e contato com essa causalidade. A sua trajetória é desenhada na certeza da vida espiritual, aquela que aguarda todos a que se insere no contexto das realizações, por ser fundamental na constituição dos ideais e das perspectivas da vida. Somos seres em transição, passando aqui no mundo terreno para o mundo espiritual. Então, a trajetória de Jesus é desenhada na certeza da vida espiritual. Eu vim vos preparar a morada. Na casa do meu Pai existem muitas moradas, não é? O seu apostolado fixa-se no objetivo ôntico espiritual, no desponjador dos condicionamentos e impregnações do trânsito corporal, que representa a aprendizagem para alcançar a destinação que aguarda as criaturas terrestres. Aquilo que ligardes no céu, na terra, ligarás no céu, e aquilo que desligar na terra também será desligado no céu. Ou seja, né, nós vamos nos lapidando, nos aperfeiçoando a cada existência, né, a cada momento, e nós vamos passando pelas transições das vidas terrenas ou das vidas no mundo reencarnatórios, para que a gente vá se depurando. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria em sua vida, na vida de Jesus, tá? Em todas as vidas, no esforço hérculeo para erguer o ser humano do seu prismarismo e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação moral, pela aquisição de mais apuradas percepções psíquicas, que se constituem elementos básicos para a constatação desse desiderato. Se não houvesse a vida futura, qual seria o objetivo de Jesus vir à Terra e trazer a boa nova de Deus? Trazer essa mensagem. Assim, se não houvesse vida futura, vamos pensar, qual seria então o significado de outros tantos, antes mesmo do Cristo, ter vindo outros tantos espíritos a cada época? Sócrates, Buda, Confúcio, outros tantos, né, que vieram, profetas, antes do Cristo. Qual teria sido o propósito desses espíritos vir preparar a humanidade em todas as partes do mundo?
qual seria o propósito de trazer essas mensagens se não houvesse vida futura, né? Nesse esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primarismo e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação moral. Ou seja, a transformação moral, ela é uma incessante luta diária de todos os dias, de todos os tempos, de todas as existências. E pela aquisição mais apurada das percepções psíquicas, que constituem elementos básicos para a constatação desse mandato de Jesus, porque sem uma lucidez também psíquica, não é possível nós compreendermos os ensinamentos do Cristo ou os ensinamentos divinos. Então, assim como muitos não o compreenderam e seus próprios discípulos também tiveram essa dificuldade de compreender ele naquele tempo, e foi morto, crucificado pelo egoísmo, pela vaidade política, religiosa daqueles que estavam naquele tempo, que tinham, talvez, certamente até, desenvolvimento da intelectualidade, mas não do psiquismo e da moral necessária para compreender o Cristo. E aqueles que tentaram compreender não quiseram abrir mão também dos seus interesses materiais. Essa meta que deve ser alcançada, justificada todas as essas metas que devem ser alcançadas, justifica todas as dificuldades e desafios existenciais, explicando a justiça de Deus ante os acontecimentos humanos. A ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande, e ainda hoje existem teimosas existências que preferem aceitar o filósofo Jesus ao embaixador de Deus com a missão específica de derruir as barreiras que dificultam a compreensão da essencialidade da existência corporal, das lutas que devem ser travadas com otimismo, superando em cada uma delas os patamares por onde cada um transita buscando mais elevado nível de realização interior. Para aqueles indivíduos, as compensações eram imediatas como consequências de uma vida saudável ou não, em forma de privilégios ou de desditas, e remontantemente examinando a possibilidade de uma variante eterna de que tinham pouquíssimo ou praticamente nenhum conhecimento. Não se mudou muita coisa, se a gente olhar do ponto de vista de como alguns pensam ainda a vida terrena, o mundo que nós vivemos, né? Aquele ditado que é popular, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Ainda nós pensamos assim. Pensamos assim ainda. Não é? Vamos pegar pelo ditado popular, para que os outros pensem também, não é? Joana de Ângeles tem uma linguagem muito complexa. É um espírito que já vem lá de trás, de muito, muito tempo, não é? Então, mas para a gente entender, não é? É ainda o egoísmo arraigado no nosso primarismo, como ela diz, né? Sermos primarismo é das épocas ainda em que éramos espíritos primitivos. Então, ainda hoje, não é? Usa-se Jesus. Ainda hoje usa-se Jesus como objeto de troca, de barganha, não é? Ainda hoje se compreendem, muito pouco se compreende o próprio Cristo, né, dos seus ensinamentos. Ainda hoje temos a dificuldade de praticar aquilo que ele nos orientou. Em razão desse limite, submetido às revelações proféticas, aos improvisos históricos
e culturais das necessidades prementes pelas quais lutavam, né? Não havia realmente preocupação com o mundo casual, com a face espiritual profunda do ser em si mesmo. Por isso, contentavam-se com as suas querelas, ambições e correspondentes resultados terrestres, não é? Então, é aquilo que Jesus dizia: não se pode adorar a Deus e a Mamon, não é? Se nós estamos arraigados ao mundo material, temos a necessidade dele, ele é necessário para a nossa existência, mas precisamos estar conscientes que somos seres em transição. E hoje a doutrina espírita, para nós que a conhecemos, e outras doutrinas espiritualistas também levantam essa cortina, demonstrando que há um mundo espiritual, como Jesus demonstrou que havia, e não dá mais para a gente ficar tão apegado às questões materiais. Nós fazemos uso, né? Uso das coisas materiais, uso do corpo físico, uso da alimentação, uso da casa, do carro, do transporte. Mas ficar apegado ao ponto de esquecermos que estamos em transição e a qualquer momento poderemos botar o pezinho lá do outro lado, não é? E como nós chegaremos lá vai depender muito de nós mesmos. Em razão desse limite de entendimento, o homem Jesus evitou aprofundar as lições libertadoras, oferecendo aquela que é essencial e está sintetizada no amor, sob todos os pontos de vista, considerado preparando o advento de uma futura nova era, que se apresentaria através da expansão dos fenômenos mediúnicos, com o advento da psicologia espírita, defluente da doutrina codificada por Allan Kardec. Então, a nova era, olha só, e não é uma nova era só porque veio o Espiritismo, não é? Então, assim, uma nova era porque depois de Jesus a Terra entrou num processo, não é? Primeiro marcou-se o final de um tempo e o começo de um novo tempo. Depois de Jesus, houve diversas situações na Terra, em todas as partes do mundo. Se nós pegarmos após Jesus as cruzadas, se nós pegarmos após Jesus a Inquisição, né? Inquisição católica, né? Se nós pegarmos após Jesus os domínios dos reis, não é? Se nós pegarmos após Jesus a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a escravidão, a escravidão já existia antes de Jesus, tanto é que os próprios hebreus foram escravizados, mas de novo continuou se escravizando pessoas, homens como nós, uns escravizando-se os outros, não é? A escravidão de seres como nós, né, humanos, um absurdo, mesmo com tanto esclarecimento que veio na Terra, ainda permanecemos com isto. Tantas coisas ocorreram, e aí surge a época em que surgiu o Espiritismo na França, na Europa, foi chamada de Iluminismo, aonde aquela época reencarnaram no século XIX, no século XVIII para XIX, vários espíritos da arte, da música, da filosofia. No Brasil, diversos escritores, em Portugal, escritores na parte de literatura, na parte de artes, né? Diversas artes,
foi se renovando no mundo o que foi chamado de iluminismo. Então não é só porque a doutrina kardeciana, a doutrina espírita surgiu, né? E sim, a psicologia espírita no sentido de analisar, estudar mais a mente, o homem, o comportamento, não é? Então Jesus, ela diz, é o rei desse mundo real, que se manifesta através dele, em cada momento que transcendem ao convencional e habitual, e de cujo entendimento somente assim tem sentido a existência corporal. Portanto, acima dos interesses e disputas mesquinhas do que é transitório, onde fermentam as paixões. Ele aceitaria uma coroa de ironia porque não necessitava de uma que lhe cingisse a cabeça, pois que a sua era uma trajetória superior, sem enganos, sem prejuízos, e sua governança permanecia após a morte do corpo físico, sem vicissitudes, sem malquerença. Lembra a mensagem que Jesus diz? Antes do verbo ser, eu já era. Antes do verbo ser, né? Para os hebreus, essa mensagem é para os hebreus da época, não é? Porque, segundo consta nos livros Gênesis da Bíblia, dos hebreus, Deus criou o mundo através da palavra. Então Jesus diz, antes do verbo ser, eu já era. A Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos e Jesus é o governador dela desde que ela havia sido criada, portanto, já era um espírito de alta hierarquia há 4,5 bilhões de anos. Além das formulações corriqueiras, comezinhas, está sempre presente a sua realeza e todos a bendizem, conformam-se com ela e pretendem alcançá-la por sua vez, a fim de não experimentar angústia ou perturbação, ansiedade ou desequilíbrio. O cetro e a coroa que expressam o reino de onde ele veio e para onde deseja conduzir as suas ovelhas como pastor gentil, que irá apresentá-las ao Supremo Criador, é o amor, que se encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. Nele não há lugar para condutas extravagantes e exigências descabidas, antes proporciona a segurança de si mesmo no desempenho dos programas e condutas que a cada um dizem respeito. Hálito divino, vibração que equilibra o universo. O amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma em que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora, que é Deus. Isso é muito importante. O amor é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma que se expresse. Não importa questões de ideologias, não importa questões, de cor, raça, etnia, gênero. O amor, segundo Joana de Ângeles, é a essência fundamental para a vida sob qualquer forma que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora, que é o Criador. Graças a essa energia constante que pulsa no cosmos, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões de vida, em um verdadeiro hino de louvor e de engrandecimento ao psiquismo divino que a concebeu
e elaborou, integrando as moléculas como condição de força de atração para a formação do conjunto no ser, é o sentimento mais profundo de afetividade que fomenta a felicidade e desenvolve o progresso, transformando a face áspera do planeta e desgastando as arestas das imperfeições predominando em a natureza animal, a fim de revelar em plenitude aquela outra que é de ordem espiritual. O amor, segundo o próprio Cristo, cobre a multidão dos erros, dos pecados, como ele diz, mas quer dizer erros. Então o amor é a essência de tudo para que se harmonize. Ama a Deus sobre todas as coisas como ao próximo, mas ama o próximo como a ti mesmo, não é? Foi esse reino de amor que Jesus, homem, veio instalar na terra. Dessa forma, sem rebuços, contestou ao interrogante atormentado sobre o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia, que era Pilatos à época. Dessa forma, sem rebuços, ele contestou o interrogante atormentado sobre o impacto da sombra, envolvido pelo seu lado escuro da personalidade doentia. Pilatos só estava interessado nele mesmo, no poder, não é? Como muitos poderosos pensam hoje. Interessados só nele, só no poder, na conquista, pelo bem deles mesmos, né? Do ego, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, que vai se acabar quando transitarem para o mundo espiritual, no sentido de se acabar do tal poder, porque Jesus diz a Pilatos que se ele tivesse algum poder, quando ele dizia a Jesus, eu tenho o poder de te libertar. E Jesus diz, se tendes algum poder, este poder veio do meu Pai que está no céu. Então, se Pilatos estava onde estava, como governador, como dirigente, é porque veio do Pai. Mas não era do Pai as atitudes que ele tinha de ego, de prepotência, de orgulho, né? Desta sombra que envolvia ele com a personalidade doentia. E aí Jesus responde a ele, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Qual verdade? A que Deus mandou transmitir, que na sua definição profunda e penetrante é Deus, desta verdade, desse Deus bom, justo e misericordioso, desse Deus que nos criou, desse Deus do qual somos fonte. Nós somos vindo dele, nós somos criaturas, nós somos luz, conforme disse Jesus. Brilhe a vossa luz. Vós sois luzes, nossa essência é divina, o nosso destino é a plenitude mais excelsa do amor, de nos desenvolvermos. Talvez não nesta vida, mas nada é impossível para que possamos sair daqui um pouco melhor do que chegamos, rumo a este reino de amor que é, talvez ainda, como disse Jesus à época, a terra não era ainda o lugar de felicidade, porque dependia muito da lapidação do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Mas nós podemos ir nos lapidando e buscando
esta mesma realeza que Jesus tinha enquanto um espírito excelso, mas que ainda precisamos trilhar muitos caminhos rumo a isso, trabalhando o nosso psiquismo, a nossa moral, a nossa espiritualidade, né? Para que um dia, na eternidade, possamos chegar ao que se espera que nós possamos chegar. Então aqui, essa mensagem que ela vem trazer nesse capítulo, se quiserem comentar, vão lá depois no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, e leiam no Evangelho segundo o Espiritismo o trecho do qual ela se refere. Aproveitando novamente, pedindo a você que compartilhe nas suas redes sociais, comentem aqui conosco, vão lá também no YouTube, escrevendo, divulgando o Consolador tudo junto, se inscrevendo lá na nossa página, que esta e a da semana passada estarão lá em breve, para que possam rever, assistir. E na semana que vem, ela começa trazendo aqui, se vocês já quiserem ir lendo, sobre a diversidade de moradas, é o capítulo próximo, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai, João, capítulo 14, versículo 2. Muita paz, muita luz, até uma próxima oportunidade, e deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre essas colocações que Joana de Ângeles traz, sobre esses comentários, sobre esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, deixando aqui o nosso boa noite novamente a Maria de Fátima e ao Johnson Santos, que também estava nos assistindo. Abraço, uma ótima semana, muita luz e até uma próxima oportunidade. Na semana que vem nós voltamos neste mesmo horário às 20h30. Siga aí nas nossas páginas.